Quando a gente pensa na pobreza como algo romantizado, uma das primeiras e únicas imagens, talvez, que vem à cabeça geralmente é de algum artista periférico dizendo aquela famosa frase, a favela venceu. Mas você falar que favela venceu, né? Essa favela como um todo venceu, ainda não dá pra falar isso, né? E aí tem gente que romantiza isso aí, ó. Morar em morro. O apresentador, cara, fala assim como se fosse a coisa mais linda do mundo. Seu sei lá quem, com 64 anos, o cara ali enchendo sanduíche pra sobreviver. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente importante. A romantização da pobreza no Brasil. Esse é um assunto que gera muita discussão, pois envolve questões sociais, culturais e até políticas. Então, se você já se deparou com frases como pobre é mais feliz ou a vida simples é melhor, fica aqui comigo que vamos refletir juntos sobre isso. O que é a romantização da pobreza? Romantizar a pobreza é, basicamente, transformar uma condição de vulnerabilidade social em algo positivo, como se viver com pouco fosse uma escolha desejável ou até mesmo nobre. Muitas vezes, isso aparece em discursos que enaltecem a simplicidade da vida nas comunidades carentes, como se a falta de acesso a direitos básicos, como saúde, educação e moradia digna, fosse algo bonito ou inspirador. Por que isso acontece? No Brasil, a pobreza é um problema estrutural, resultado de séculos de desigualdade social. No entanto, em vez de encararmos isso como uma realidade que precisa ser mudada, muitas vezes acabamos normalizando ou até glamourizando a pobreza. Isso pode acontecer por vários motivos. Falta de empatia. Quem nunca ouviu alguém dizer que pobre é mais feliz porque não tem preocupações? Esse tipo de pensamento ignora as dificuldades reais enfrentadas por quem vive na pobreza, como a falta de oportunidades e o estresse diário de sobreviver com pouco. Cultura e mídia. Muitas vezes, a pobreza é retratada de forma romantizada em novelas, filmes e músicas. As favelas, por exemplo, são mostradas como lugares cheios de alegria e união, mas raramente vemos retratados os desafios reais, como a violência e a falta de infraestrutura. Falta de políticas públicas eficientes. Quando o Estado não cumpre seu papel de garantir direitos básicos, a pobreza acaba sendo vista como algo natural ou inevitável. E as pessoas são levadas a acreditar que é possível ser feliz, mesmo sem acesso a condições dignas de vida. Então, assim, parece que aqui no Brasil a gente começou, em vez de tentar resolver os problemas, a gente começou agora a aplaudir a miséria, né? Chegou num ponto tão absurdo que a gente aplaude a miséria, né? Os miseráveis ali se ajudando, porque ninguém mais tá ajudando. Então esse lance de favela venceu aí, pra mim, é furado, cara. Também acho. Concordo. Tá. Eu falo isso porque, assim, cara, quando um favelado chega em determinado lugar, né, fez a faculdade, conseguiu sair da favela, ir para outro lugar, tá em outro lugar do mundo, qualquer coisa do tipo, né, ele venceu, né, ele tá vencendo ainda, tá num processo de vencimento. Mas você falar que favela venceu, né, a favela como um todo venceu, ainda não dá pra falar isso, né? Porque a gente ainda tá convivendo com pessoas no Complexo do Alemão, que é a zona norte do Rio, assim, 20 minutos do centro da cidade. Tem pessoas que ainda vivem sem ter acesso à água limpa dentro de casa. Tem pessoas que ainda vivem sem ter um encanamento direito, decente, sem ter banheiro. Então a gente... Sem isso, como é que o cara vai sonhar? As pessoas mais ricas, via de regra, são as que impactam mais positivamente a vida das pessoas. Anota isso aí, você precisa tatuar na sua testa. Como é que é? Repete isso aí que eu quero... As pessoas mais ricas são aquelas que mais impactam positivamente a vida das pessoas. Se você é uma pessoa que impacta positivamente a vida de uma pessoa, poucas pessoas, você vai gerar pouca riqueza. Se você é a pessoa que impacta a vida de milhares de pessoas, igual vocês impactam aqui, a quantidade de visualizações que vocês têm, a quantidade de inspiração que vocês levam, com todos os atletas, com todo esse ecossistema que vocês criaram, vocês impactam muitas pessoas. E é por isso que você anda de Porsche, merda. E é por isso que você tem a casa lá no condomínio caro pra cacete. Entende? As pessoas têm dificuldade em entender isso. Aí o outro cara lá, que não agrega nada, que é um marombeiro, que vai lá, o cara treina lá no arrasta-ferro, lá no interior lá, e aí o cara fica puto com você. Porque o cara tá se ferrando um tempão lá, agregando só pra ele, o cara não tem uma conta de Instagram que ele motiva as pessoas, não faz porra nenhuma em relação a isso, e fica puto com você. Como é que pode? O cara
tá no shape, o cara tem a empresa, o cara tem um CT que treina os atletas que estão indo pro Olímpia e eu nunca na minha vida vou pro Olímpia, o cara agrega, o cara é rico ainda. Não, eu preciso falar mal dele. Então existe essa crença nas pessoas que as pessoas que têm dinheiro estão passando outras pessoas para trás. E eu sempre falo uma coisa e vou voltar a falar. Eu nasci aqui e não vou morrer aqui. Tem muitas pessoas boas, sabe? Mas eu vejo muita gente romantizando isso aqui, galera. Isso aqui não é bom, não. Ah, a favela venceu. Venceu nada. Olha, venceu aonde? Olha o tanto de barraco ali. Olha essas casas, tudo destruída. Aqui quando chove tá alagando tudo, sabe? Porque eu não sei vocês, mas alguém que vive num lugar onde metade das pessoas não possui saneamento básico e mais de 80% delas convive diariamente com tráfico de drogas, não acha isso tudo legal. Talvez algumas achem, mas não todas. Atividade pra não virar saudade. Os próprios MCs de funk costumam subir o morro só pra gravar clipes e postar fotos, mas eles não moram lá há muito tempo. Pelo contrário, estão em Alphaville fazendo uma parte dos moradores ir embora porque sempre tem festa regada a muito álcool e outras coisas. Os perigos de romantizar a pobreza. Romantizar a pobreza é perigoso porque invisibiliza as lutas reais de milhões de brasileiros. Quando falamos que pobre é mais feliz, estamos ignorando o fato de que ninguém deveria ser obrigado a viver sem acesso a direitos básicos. Além disso, essa romantização pode servir como uma forma de manter o status quo, como se não fosse necessário lutar por mudanças sociais e políticas que garantam uma vida digna para todos. Outro ponto importante é que essa narrativa pode culpabilizar os pobres por sua própria condição. Se a pobreza é vista como algo bonito ou nobre, fica mais fácil ignorar as estruturas que perpetuam a desigualdade, como o racismo, o machismo e a concentração de renda. Brasil, um dos últimos países do planeta nos índices de liberdade econômica. E fica ali o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, tentando salvar o país por meio da taxa de juros. O que salva um país, gente, é a possibilidade da gente ter emprego de qualidade, é a possibilidade da gente poder fundar uma empresa, é a possibilidade da gente parar de romantizar esse tipo de coisa. Não tem que ser bonito você tá vivendo numa casa aos pedaços, aí vai lá, faz um programa da favela, agora, pô, vamos lá pegar os talentos da favela e mostrar. Não deveria nem ter favela, sabe? A gente deveria ter casa de qualidade para as pessoas, etc. Isso não vai vir do governo. O governo vai lá pegar aquilo, o poder público, injetar dinheiro e construir uma cidade nova. A pobreza não é romântica. Ela é dura, difícil e, na maioria das vezes, injusta. Enquanto sociedade, precisamos parar de normalizar a falta de acesso a direitos básicos e começar a lutar por um país mais justo e igualitário. Afinal, todo mundo merece viver com dignidade e não há nada de bonito em ser obrigado a sobreviver com pouco. E você, o que acha desse tema? Já parou para refletir sobre como a pobreza é retratada no Brasil? Deixa nos comentários a sua opinião e vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Até a próxima!